Para mais uma leitura da Bhagavad Gita. A gente está lendo o Bhagavad Gita como ele é, com tradução e comentários de Srila Prabhupada. A gente está lendo o segundo capítulo dessa obra, o segundo capítulo é considerado o resumo do conteúdo da Gita. E o verso que a gente vai ver hoje é o verso número 28. Então, se vocês estiverem com suas Bhagavad Gitas aí por perto, vocês podem procurar capítulo 2, verso 28 para acompanharem. Então, antes de ler o verso, vamos aqui entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo e que é uma pessoa, ele é Krishna, o filho de Vasudeva. Então repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos à leitura do verso em sânscrito. Vamos fazer linha por linha, eu falo e a gente repete junto, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês verem aqui. Avyaktadini bhutani Avyaktadini bhutani Vyaktamadhyani bharata Vyaktamadhyani bharata Avyaktanidhananyeva Avyaktanidhananyeva Tatraka paridevana. Tatraka paridevana. Alguém gostaria? Avyaktadini bhutani Avyaktadini bhutani Vyaktamadhyani bharata Vyaktamadhyani bharata Avyaktanidhananyeva Avyaktanidhananyeva Tatraka paridevana. Tatraka paridevana. Avyaktadini bhutani Vyaktamadhyani bharata Avyaktanidhananyeva Tatraka paridevana. Obrigado. Vamos repetir a tradução palavra por palavra, por favor, repitam. Avyakta Adini. Avyakta Adini. E manifestos no começo. E manifesto no começo. Bhutani. Bhutani. Todos os que são criados. Todos os que são criados. Vyakta. Vyakta. Manifestos. Manifestos. Madhyani. Madhyani. No meio. No meio. Bharata. Bharata. Ó descendente de Bharata. O descendente de Bharata. Avyakta. Avyakta. E manifestos. E manifestos. Nidhanani. Nidhanani. Quando destruídos. Quando destruídos. Eva. Eva. É tudo assim. É tudo assim. Tatra. Tatra. Portanto. Portanto. Ka. Ka. Que. Paridevana. Paridevana. Lamentação. Lamentação. Tradução seguinte. Todos os seres criados são manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e, de novo, manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Vamos repetir, por favor? Todos os seres criados são manifestos no seu começo, são manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário. Manifestos no seu estado intermediário. E de novo, manifestos quando aniquilados. E de novo, manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Então, qual é a necessidade de lamentação?
Muito obrigado. Então vamos agora ao significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Aceitando que existam duas classes de filósofos, uma que acredita na existência da alma e outra que não acredita na existência da alma, em nenhum caso justifica-se o fato de alguém ficar lamentando-se. Os que não acreditam na existência da alma são chamados de ateus pelos seguidores da filosofia védica. Mas, mesmo que à guisa de argumento aceitemos essa teoria ateística, continuaria não havendo motivo para a lamentação, mesmo que não levemos em conta a existência separada da alma. Os elementos materiais permanecem imanifestos antes da criação. Deste estado sutil da não manifestação surge a manifestação, assim como do éter gera-se o ar, do ar gera-se o fogo, do fogo a água e da água a terra. Da terra ocorrem muitas variedades de manifestações. Tomemos, por exemplo, um grande arranha-céu manifestado da terra. Quando ele é demolido, a manifestação volta a ser imanifesta e na etapa final permanece como átomos. Prevalece a lei da conservação de energia, mas no decorrer do tempo as coisas são manifestas ou imanifestas. Essa é a diferença. Então, que motivo há para a lamentação, quer na fase de manifestação, quer na de não manifestação? O ponto é que, mesmo na fase imanifesta, as coisas não se perdem. Tanto no começo quanto no fim, todos os elementos permanecem imanifestos. E só no período intermediário... me perdi. Cadê? Então, essa baixa? Meu Deus, como é que eu perdi tudo assim? E só no período intermediário é que eles são manifestos. E isto, a rigor, não faz nenhuma diferença materialmente. E se aceitamos a conclusão védica que consta na Bhagavad Gita, segundo a qual esses corpos materiais acabam perecendo no transcorrer do tempo, antavanta imedeha, sendo que a alma eterna, nitya syukta sharirina, então devemos sempre lembrar-nos de que o corpo é como uma roupa. Portanto, por que lamentar a mudança de uma roupa? O corpo material não tem uma existência verdadeiramente relacionada com a alma eterna. É algo parecido com um sonho. Num sonho podemos pensar que voamos no céu, ou sentamos-nos numa quadriga como um rei, mas quando acordamos podemos ver que não estamos nem no céu, nem sentados na quadriga. A sabedoria védica encoraja a autorrealização, tomando-se como base a não existência do corpo material. Logo, em qualquer dos casos, quer se acredite na existência da alma ou não se acredite na existência da alma, não há motivo de lamentação pela perda do corpo. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências a todos os nossos mestres espirituais, todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Miranasya Gyanantina Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o unguento do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhattavishtamata Bhakti Vedanta Swami Vancha Kalvatarubhyascha Kirpasindu Yaraja Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e são os salvadores das almas caídas. Relendo o verso, todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e de novo, e manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Hare Krishna. Então, aqui, já faz alguns versos que Krishna está desenvolvendo. A primeira coisa que ele falou para Arjuna, a primeira coisa que ele fala para Arjuna no verso 11 desse segundo capítulo, é que Arjuna
apesar de estar falando muito belamente, dando bons argumentos dentro do Dharma material, ele está lamentando por aquilo que não deve ser lamentado, porque ele fala, um sábio não se lamenta, nem pelos vivos, nem pelos mortos. E a gente está vendo já vários versos, desde então, que Krishna vai fazer aquela explicação do Sankhya Yoga. Mostrando a diferença entre corpo e alma. O corpo é temporário, a alma é eterna. Caso alguém esteja caindo de paraquedas aqui, não conheça a Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna, que é o mestre espiritual e também é a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, que é o seu discípulo e é um grande guerreiro. E momentos antes da batalha, Arjuna decide não lutar porque ele vê pessoas queridas no exército oposto. Então, Krishna está dando vários argumentos de que Arjuna não precisa se preocupar com aquelas pessoas que ele, entre aspas, mataria, porque primeiro ele fala, a alma, ela não morre, a alma é eterna. O corpo morre e a alma vai passando de um corpo para outro, assim como dentro de uma mesma vida ela passa de um corpo de bebê a um corpo de um jovem, a um corpo de um adulto, a um corpo de um velho. Tudo bem. Por pouco, hein? Então ele fala assim que não tem motivo para lamentação e já faz alguns versos, eu quero até voltar aqui para a gente ver, vamos ver, a gente está no 28 para a gente não perder a conta. Alguns versos que ele, mais de um verso já, ele dá uma argumentação assim que mesmo que você ache que a alma aparece, né, desaparece assim como fosse o corpo, né? Olha, 2 versos atrás, no verso 26, fala assim, no entanto, você pensa que a alma sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para se lamentar. E aqui ele, de certa forma, ele desenvolve isso. No significado do verso 26, Prabhupada já explica que não teria por que alguém se lamentar, porque uma pessoa que acha que, um materialista, por exemplo, né? Um ateísta aqui, como ele fala nesse significado, que acha que não existe alma, que acha que tudo é só uma combinação de elementos químicos, que espécie de pessoa lamenta por uma porção de elementos químicos, né? Você acha que a morte de alguém são só elementos químicos que deixaram de produzir uma consciência? São elementos químicos, tem, todo canto que a gente olha tem elementos aí, né? Então não teria por que se lamentar. E esse verso também vai nesse mesmo sentido. Ele fala que tudo está... Assim, é interessante porque ele usa argumento da própria ciência, né? Da conservação de energia, tem aquela frase, né? De quem é? Lavoisier, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia se manifesta de forma diferente, mas aquela energia está sempre existente. Então, mesmo a teoria lá do Big Bang, ou sei lá o que, tinha um concentrado de energia que vai e cria tudo, depois vai voltar e depois vai se manifesta, mas assim, a mesma energia, ela pode estar imanifesta ou pode estar manifesta em alguma forma em particular. Então, como o Prabhupada fala aqui no significado, deixa eu entrar aqui no significado. Ele fala até pela questão dos elementos materiais, porque ele, como eu já falei, no verso 26 ele já falou um pouco sobre isso, que a pessoa acha que é tudo elementos materiais, não tem por que se lamentar. Aí Prabhupada, né, fala, até explica um pouco como que dá essa criação, que a gente vai ver muito bem até no canto que a gente está lendo, Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, né, que a criação material dos elementos materiais vai sendo feito do mais sutil para o mais grosseiro, né? Então, Prabhupada cita, né, do éter, que é mais sutil, né? O éter é o espaço, né? Do éter gera o ar, que é um pouco mais denso, do ar gera-se o fogo, que é um pouco mais denso, do fogo a água, que é um pouco mais denso, daí a terra, que é bem mais denso. E Prabhupada dá um exemplo, como tudo, até de certa forma nós, né? Também, eu acho, não sei se na Bíblia que fala, né, que vieste do pó e o pó está alguma coisa do tipo. Então assim, então você pega um monte de terra, mistura com coisa, faz tijolo, faz isso aqui, e aquela terra, em várias formas diferentes, vira um arranha-céu, como o Prabhupada está falando,
e depois de um tempo, se ele for demolido, ele volta, e aquilo tudo volta a ser terra. Então, ele, no início, ele é imanifesto aquele prédio, depois ele está manifesto naquela forma, depois volta a ser imanifesto. Então, assim, são todas as formas, né? 100 anos atrás, essa nossa forma material estava imanifesta, mas a energia existia, porque a energia sempre de certa forma, uma só, sendo que aí foi, né, combinou assim, enfim, o gameta masculino, feminino, e veio a alma ali, a gente foi gerado. Agora a gente está manifesto, daqui a 100 anos, sendo otimista, um pouco ou menos, novamente estaremos em manifesto. Então, é o que o Prabhupada fala. Se no final das contas tudo dá na mesma, assim, a energia se conserva, e o mais interessante é que, se você olhar, obviamente, se você olhar no tempo macro, para um materialista, a maior parte do tempo você está imanifesto, né? Porque para um infinito para trás você não existiu, agora você está existindo, e para o infinito para frente você novamente vai deixar de existir. Então é uma coisa muito efêmera, é uma coisa muito pequena a existência humana dentro do tempo, né? Não só a existência humana, mas a existência das coisas como um todo, né? A gente sabe que, né, pelos Vedas existe esse ciclo, a criação é cíclica, então de tempos em tempos ela é manifestada, ela é criada, manifestada, mantida, aniquilada, manifestada, mantida, aniquilada. Isso ocorre muitas vezes. Então, né, mesmo materialmente falando, não teria por que se preocupar. E depois o Prabhupada fala, do ponto de vista védico, que aí que não tem mesmo por que se preocupar, né, do ponto de vista de que o corpo ele é temporário, a alma é eterna, como foi visto no verso, alguns versos atrás, no verso 20, acho que 20, não, 20, esqueci qual verso. Alguns versos atrás, que vai comparar o corpo com uma roupa. Então, fala da mesma maneira que uma pessoa, ele facilmente se desapega das suas roupas velhas, gastas, furadas, rasgadas, sujas, e veste uma roupa nova. Então, esse corpo não necessariamente ele vai ficar velho, mas por algum motivo, quando ele não serve mais como um veículo para a alma, para o avanço espiritual que ela necessita, a alma vai deixar de lado esse corpo. Então não teria nenhum problema da gente trocar esses corpos. Aí Prabhupada traz uma outra analogia que é bem interessante. Ele fala que o corpo não tem nada a ver com a alma. Ele dá a comparação do sonho, porque esse corpo não tem nada a ver com a alma. Porque agora eu estou nesse corpo, mas na vida passada, sei lá qual corpo eu tinha. Talvez nem era um corpo humano, pode ser um corpo de mulher, pode ser um corpo de um indiano, de um japonês, pode ser qualquer coisa, de um cachorro. Daqui a 100 anos também não sei que corpo eu vou estar. E a alma, quantos corpos nossas almas já tiveram, né? Infinitos, corpos de microscópios, corpos de semideuses, né? É disso que a gente já teve toda uma espécie de vida, a gente já foi tudo. A única coisa que a gente não foi um devoto puro de Cristo, né? Senão a gente não estaria aqui. A gente já foi Brahma, a gente já foi, sei lá o que, todo tipo de semideus, todo tipo de ameba. A gente está aqui desde tempos imemoriais, então a gente está aqui desde sempre, assim, não tem como dizer desde quando a gente está aqui, é infinito. Então, esse corpo aqui é tipo uma viagem, a gente achar que a gente é esse corpo. E para dar um exemplo muito claro, que é um sonho. Imagina quantos sonhos a gente tem ao longo da vida, num dia só, numa noite só. Você às vezes tem, sei lá, 3 sonhos, 4, não sei quantos sonhos você pode ter. Às vezes cada sonho, você sonha uma coisa totalmente diferente, você sonha que você tem uma outra forma, você sonha que você era você, mas tinha uma outra feição, você era até um animal, ou você comprava, você pode voar, ou você está em outro país, em outro local totalmente diferente, e aquilo não tem realidade nenhuma, assim. Claro, tem uma realidade própria ali do sonho. O sonho existe, mas para a gente aqui, o sonho é um outro plano de realidade, não tem nada a ver com a nossa vida real. Então, da mesma maneira, para a nossa alma, os corpos materiais é como um sonho, porque ela está toda hora trocando também. Então, para a alma não quer dizer nada isso daqui. Então, sobretudo nesse ponto de vista, mais do que do ponto de vista material,
tem que você ficar se lamentando, é como um sonho, né? É como você ficar se lamentando que você sonhou que aconteceu tal coisa e tudo, mas tá bom, é um sonho, não relaxa, né? E se dentro do sonho você conseguir ter a percepção que é um sonho, você fica tranquilo, né? No sonho, estão te perseguindo, você está correndo no meio de um prédio, assim, você parece, o que está me perseguindo? Não tem nada a ver, eu sou devoto, eu não tenho nenhum inimigo, assim, eu acho que eu assisti algum filme sem querer, né? Passou alguma coisa na televisão e entra na minha mente, que isso aqui é um sonho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Não sei nem onde que eu estou. Aí você vai e fica tranquilo, o sonho muda de coisa, sei lá, o que acontece, né? Dentro do sonho mesmo, assim, a mesma coisa assim, se a gente vai estar assim, muito identificado com o corpo material, mil lamentações, se a gente parar um pouco assim e falar assim, putz, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é, sei lá, uma coisa tão rápida, né? Tenho que fazer um bom uso desse corpo, porque, enfim, eu estou nesse corpo agora, eu vou tentar buscar autorrealização e ajudar outras pessoas também, mas tem muito que se preocupar com ele, assim, vou cuidar dele para ele está sendo o veículo que me conduz aqui, mas sem muito apego. Então é isso que Krishna está dizendo no verso, Prabhupada elabora aqui no significado. Só um minutinho, só ver se tem uma coisa. Sabedoria védica encoraja a autorrealização tomando-se como base a não existência do corpo material. E ele finaliza logo em qualquer um dos casos que se acredite na existência da alma ou não se acredite na existência da alma, não há motivo de lamentação pela perda do corpo, porque, além do mais, como a gente já viu bastante aqui, a única certeza que a gente tem, uma das únicas certezas, eu acho, é que esse corpo vai acabar. A única certeza que a gente tem da nossa vida é que ela vai acabar com a nossa morte. Não sei se alguém tem alguma outra certeza. A única certeza que eu tenho é essa. Que um dia esse corpo material vai morrer. Então, você vai se lamentar de algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente estava falando de Buda, né? Esses materiais, né? Fogo, éter. E aí fala um pouquinho de tempo também, né? Aí eu fiquei pensando assim no mundo espiritual, né? Por exemplo, tem Krishna, que é o centro de absolutamente tudo. E aí eu fiquei pensando em analogia assim, por exemplo, Brahman, ele vem e cria. Aí vem Vishnu, deixa tudo do jeito que está, né? Permanência. E Shiva destrói. E lá, como é que cala lá? Não existe tempo lá, né? Porém, as golpes, elas não nascem golpes, né? Elas nascem como um bebê. Sim, sim. E por que elas não envelhecem? Por exemplo, por que mãe achou que é mais velha? E por que as pessoas não ficam, né? Como que é isso, a velhice para eles? Não, lá existe velhice, mas a velhice, o tempo lá, ele não, obrigado pela pergunta, antes de qualquer coisa. É dito que tem um tempo, assim, esse tempo de ter uma cronologia, existe até para poder ter os passos, existe só para isso, para poder Krishna ter as atividades dele, os passatempos dele. Por exemplo, se ele vai, marca com o Radharani, a gente vai se encontrar às 5 horas. Como é que vai se encontrar às 5 horas se não tem tempo, né? Assim, não tem tempo naquele sentido de Mahakala do tempo, como Krishna fala, né? No 11º capítulo da Bhagavad Gita, o tempo que tudo devora, né? Esse tempo que causa destruição, que causa, né, assim, que faz com que as coisas definem, né? Esse tipo de tempo não tem, mas tem um tempo cronológico até certo ponto, porque, tipo assim, bem, mesmo em eras passadas, né? Bhima tinha sei lá, imagina, Krishna tinha 100 e tantos anos e ele não envelhecia. Bhishma, o avô Bhishma também tinha, sei lá, quantos anos, né? E era assim, não ficava aquela coisa assim de velhice, doença, e o velhinho é uma pessoa, sabe, que não tem vitalidade, alguma coisa, né? Então, existe assim o tempo e é complicado dizer, porque é uma velhice não tem assim, não sei. Eu não lembro de um velhinho em um passatempo, sabe? Mas eu não sei, eu acho que talvez a senhora que vende as mangas, mas aqui tem que ver quais são os passatempos que são aqui em Vrindavan, na material, e quais são os passatempos na Vrindavan espiritual, né? Acho que tinha aquela velhinha que vende as mangas, né? Eu acho que era uma velhinha, não sei, eu lembro de ser uma velhinha, talvez era só uma senhora. Mas é difícil dizer, porque meio que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Assim, está acontecendo eternamente, sei lá, os passatempos acontecem, não tem como a gente entender, é difícil de entender. É inconcebível. É inconcebível, é típica. Porque
Porque tem que ter uma cronologia ao mesmo tempo, mas... E aí como é que é isso? Você tem saudade de Cristo da criança, depois ele já cresceu, você não pode se relacionar com Cristo da criança, como é que é isso? Não dá, né? Mas é uma coisa meio louca, assim. E não tem nem a morte espiritual, né? Assim, que a pessoa vai e volta por passatempo, né? Isso não existe, né? A pessoa fica na sua roupa espiritual até eu não sei se... Eu estou lembrando, vou especular um monte de coisa, mas eu penso lembrar alguém falando, talvez, que quando você... Porque é absoluto, né? O mundo espiritual. Que é, se eu penso em algo, é diferente da própria coisa. Se eu penso que eu estou comendo uma pizza, não posso fazer isso na casa, cheira bem que não é a mesma coisa, né? Eu não estou comendo pizza de verdade. Mas diz que no mundo espiritual é assim, meio que absoluto. Então, se você está lá com Krishna e Krishna está, jovem, e você pensa em Krishna bebê, de alguma maneira você está lá com Krishna bebê também. Então, eu lembro de ter ouvido algum devoto falando isso. Não sei se é uma teoria ou se é algo, é real, não. Né? Tem um monte de Vaishnavas lá. Porque tem que ter toda a opção. Você não pode tirar alguma opção. Aí você não pode se relacionar com Krishna bebê, porque ele já cresceu. Pô, mas e aí? E quem quer se relacionar com Krishna bebê? Como é que pode? Ou então Krishna está bebê, aí você quer se relacionar com ele jovem, aí você tem que esperar ele crescer para não sei quantos anos. Não dá, né? Então tem que tudo acontecer ao mesmo tempo. É difícil. É muito complexo. Sim. Dá para a gente só assim vislumbrar o que é, mas tem sim como compreender plenamente. Eu não consigo compreender plenamente, né? Como é que acontece assim, mais de uma coisa ao mesmo tempo? Porque a gente está numa natureza dual, assim. A gente não consegue conceber duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, em momentos diferentes, né? E ao mesmo tempo eu estou aqui, eu tenho essa idade, ao mesmo tempo sou uma criança. Agora, como é que é isso? A gente não tem essa experiência, né? Nosso mundo material, então. É muito difícil. Falar isso, pode falar que até Brahma, que tem aqui 4 cabeças, tem Brahma de 10 cabeças, não conseguem entender isso. Exatamente. Mesmo o Senhor Brahma, o ser mais inteligente que criou, ele não consegue conceber completamente Cristo. Então, tem algumas coisas que a gente só vai saber quando a gente chegar lá no mundo espiritual, né? Tinha algumas perguntas que o Ferrazinho para Prabhupada falou assim: por que você me pergunta isso? Se esforça para voltar no mundo espiritual e quando você voltar lá, você vai saber tudo. Então, é isso. A gente só tem como a gente fazer uma especulação não mental, né? Mas uma especulação filosófica do que pode ser. Mas obrigado, sempre bom fazer assim, um exercício da inteligência, né, do que seria. E a Líria perguntou, obrigado Líria, se a saudade é lamentação. Deixa eu beber um pouco d'água. Então, Líria, é lamentação, mas existe lamentação nos 3 modos da natureza. Pelo menos tudo está nos 3 modos da natureza. Né? Tem a lamentação transcendental também, né? Acho que a gente falou sobre isso algum outro dia aqui, talvez não sobre lamentação, mas sobre como alguém lida com a morte de outrem. Que obviamente é normal você ter lamentação, então se uma pessoa querida, imagina se um guru, um mestre espiritual, um devoto, assim, abandona o corpo, né? Acho que até citei isso, né? Como, por exemplo, recentemente a gente teve Kadamba Kanana Swami, que abandonou o corpo. Os devotos ficam tristes, assim. Claro, ficam tristes e felizes ao mesmo tempo. Ficam felizes porque ele está com Cristo agora, né? Ou está fazendo passatempos aí. Mas a gente fica triste porque não tem mais a associação daquele mestre espiritual, das aulas dele, dos kirtanas dele. Então, a gente sente saudade, mas não chega a ser uma lamentação, assim, essa lamentação não pode ser uma lamentação no modo da ignorância, que aquilo te paralisa, e você não consegue mais viver sua vida, né? Você fica só deitado na cama, chorando, se lamentando, não, né? Isso aí não, mas você lembrar com carinho da pessoa, dos ensinamentos dela e tudo mais, daí isso é bom, né? Tanto que o próprio Arjuna, é Arjuna mesmo, no primeiro canto do Bhagavatam, quando ele volta para Hastinapura, para dar a notícia a Yudhishthira que Krishna abandonou, né, o planeta, não está mais fisicamente, assim, não pode ser visto mais materialmente, porque obviamente Krishna está em tudo. Arjuna volta pálido, assim, né, sem vida, e o Yudhishthira fica assim: o que está acontecendo, Arjuna? Você está
aconteceu alguma coisa, né? Ele pergunta várias coisas. Você não conseguiu proteger as mulheres, você não conseguiu proteger os idosos. Ele fala várias perguntas, né? Será que Cristo abandonou, né, o planeta, por isso que você está assim? E aí ela vai e revela que é isso mesmo, que Cristo não está mais ali entre eles e tudo. E ele está meio assim, meio lamentável, né? Mas depois ele mesmo fala mas que depois ele mesmo lembra das instruções de Cristo na Bhagavad Gita, e aí ele consegue assim trazer a vitalidade de volta, porque as instruções de Cristo na Bhagavad Gita não são diferentes do próprio Cristo. Tudo é absoluto. Então, o nome de Cristo não é diferente dele, as instruções de Cristo na Bhagavad Gita não são diferentes. Então, a gente pode ter saudade, por exemplo, do mais espiritual, mas a gente usa aquilo para, sei lá, se lembrar, né, por exemplo, das instruções dele, né, ter aquela associação. Então, a gente pode fazer um bom uso, né, da saudade também. Agora, essa lamentação, ela é negativa se ela se transforma em uma coisa assim no modo da ignorância, né, que a gente não pode agir, ou então no modo da paixão, vamos dizer assim, acontece sempre assim, eu vou me vingar porque sei lá o que, aí você vai procurar algum tipo de vingança por causa que aconteceu alguma coisa, né? A paixão também, você só vai ficar alimentando uma coisa que não tem para quê. A gente mandou uma pergunta. Eu imaginava que os passatempos eram histórias narradas com fundo moral para ilustrar ensinamentos dentro da leitura védica, como as parábolas da Bíblia. Não é isso? Sim e não. Edjane, legal te ver aí. Hare Krishna, boa noite. Sim e não, porque os passatempos eles acontecem de verdade, né? Não é assim que é uma historinha que a gente conta, que tem uma moral. Mas acontece de verdade e Krishna traz uma moral por trás daquela história. Assim, é como você... Eu não sei. É como uma... É porque é real, né? Krishna é assim, ele faz uma história com fundo moral, sendo que acontece de verdade. Você pode fazer isso, você pode escrever um livro com uma história e você quer trazer uma moral naquela história. Você pode fazer um filme com uma história e trazer uma moral para aquela história. Você até pode, sei lá, de repente encenar alguma coisa assim com uma criança para ter alguma moral na história. Por exemplo, me veio essa história agora, né? Que o filho de Prabhupada queria colocar o dedo no ventilador, né? E Prabhupada falou, não coloca o dedo no ventilador, você vai se machucar. Eu quero colocar o dedo no ventilador. Aí Prabhupada vai, desliga o ventilador, espera estar, né, lento, aí ele fala assim, então coloca o dedo no ventilador. E ele coloca e machuca de leve, porque está lento. Aí ele fala, não quero mais. Então ele falou assim, não, então coloca o dedo no ventilador de novo, se não querer, não quero mais, doeu meu dedo. Então, aquilo aconteceu de verdade, e, né, foi, vamos dizer assim, né, um passatempo que Prabhupada permitiu que acontecesse ali, para que o filho tivesse uma vivência e aprendesse alguma coisa com aquilo. Né? Alguém poderia só contar essa história, olha, tinha uma criança que queria colocar dentro do ventilador, que eu estou contando agora, e vamos dizer, se a história não fosse real, teria um fundo, uma moral da história, né? A pessoa às vezes precisa passar por algo, e para ver que aquilo não é bom, para a partir daí não repetir aquele erro. Mas às vezes aquela coisa acontece de verdade, né? Como o Prabhupada fez essa história acontecer de verdade com o filho dele, para que tivesse uma moral. E Krishna é assim também. Então, os passatempos de Krishna, ele faz com que certas histórias, certas coisas aconteçam de verdade e que tenham uma moral para que depois as pessoas aprendam com aquilo, mas existiu de verdade. Enfim. Isso aqui é legal, né? Porque serve para todo mundo as histórias. Para quem acredita, tem a moral e aí também tem uma doçura a mais, porque a gente sabe que é verdade, aconteceu aquilo, a gente pode meditar nos passatempos. Mas mesmo para quem não acredita e acha que tudo é uma historinha, elas sempre vão poder se beneficiar desses passatempos, né? Mesmo um ateísta assim, então a batalha de Kurukshetra simboliza o bem contra o mal. Não, a batalha de Kurukshetra foi uma batalha real, mas também simboliza o bem contra o mal, porque de um lado tinha majoritariamente pessoas que seguiam o Dharma, que estavam do lado dos Pandavas, e do outro lado, majoritariamente pessoas que estavam seguindo pessoas impiedosas, que eram os Kauravas. Então,
pode-se dizer também que era uma batalha do bem contra o mal. Então, que a pessoa acredite que aconteceu ou não, ela pode ser beneficiada com aquele passatempo. Gratidão, Edjane. O pessoal está entrando até agora. Alexandre Oviedo. As pessoas vão entrando mais depois, parece, né? A Líria continua aqui. Entrou depois a Nayara. Boa noite, Nayara. Eu não sei se é a primeira vez que a Nayara está entrando. Marina Cristina sempre está com a gente. A Janete também. A Edjane também. José Antônio Vida. Eu acho que o ex-protetor está por aqui. Luiz Carlos Guzmão, eu também não lembro do Luiz Carlos Guzmão, talvez uma vez ou outra ele tenha entrado. E o Paulo Moretti, eu acho que quando é nesse horário ele consegue entrar mais. Bem, então é isso, pessoal. Essa semana aí, até sexta-feira, a gente tem essa programação com Bhagavad Gita às 19 horas. Aí, antes da Bhagavad Gita, às 18h30, no Instagram, nós temos o Gora Arati. E antes do Gora Arati, pelo Zoom, a gente canta Japa a partir das 18 horas. Isso é essa semana. Na próxima semana a gente vai mudar um pouco a nossa programação para ficar melhor para os residentes, né? A gente não ficar sobrecarregado. Então, provavelmente, a Bhagavad Gita vai ficar para 5h30. Então, peço perdão se alguém não puder acompanhar ao vivo, mas vai ficar a gravação. E a gente vai ter programações novas nesse horário das 19, que a gente coloca esse horário principalmente para para as pessoas virem, né, presencialmente e conseguirem ver depois do trabalho. Então, provavelmente a gente vai ter um lapidar, um grupo de estudo na quarta-feira às 19 horas e na quinta-feira, noite de Kirtan. A Jaran está convidada aí para a noite de Kirtan. Então, bom, né? A gente não ficar esperando o final de semana para ter um bom Kirtan. Quinta-feira a gente vai, se junta e fica aquela associação gostosa. Tá, mas a gente deve divulgar aí, soltar essa semana ainda, que está finalizando o mês de maio. A gente vai soltar a programação do mês de junho. Tem muita coisa legal, tem curso de introdução a sânscrito, pronúncia sânscrita com Prabhu Situkara, curso de sânscrito com Prabhu Situkara, curso da árvore dos relacionamentos, das qualidades de um devoto. Para você, porque ela vai passar umas 2 semanas aqui e a gente vai aproveitar ao máximo a associação deles. Então, fiquem ligados aí que nessa semana a gente deve estar soltando mais informações, ok? Olha aí, outro Kirtani aqui, Chandra Shekhara. Se bem que eu acho que para ele vir na quinta-feira é mais difícil, né? Mas aparece aí, Chandra Shekhara, nos domingos está rolando os Kirtanas. Quem mais entrou? Entrou Laura Kai, já é Laura Kai, a pessoa entrou já no finalzinho. Então é isso, pessoal. Olha, só que eu estou indo embora, apareceu a galera. Scalabrini. Boa noite, Scalabrini. Hare Krishna. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar agora. Se vocês quiserem assistir depois, acho que fica gravado aí no Instagram e no YouTube também. Acho o YouTube um pouco mais fácil de encontrar. Inclusive, por favor, se inscreva no YouTube, quem ainda não se inscreveu. Quando eu chego, está falou em Kirtan, já apareço. Animou. Legal. E é isso. Então, amanhã, 19 horas, vamos para o próximo verso. Vamos ter um gostinho do próximo verso. Vamos ver o que o próximo verso vai falar. Uau! É o verso surpreendente da Bhagavad Gita. O verso fala o seguinte: alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto os outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Então, a alma realmente é algo difícil de se compreender, né? Como é que uma coisa que é do tamanho de a milésima parte, não é 10ª milésima parte da ponta superior do fio de cabelo, ela dá vida para um corpo inteiro durante tantos anos, né? Surpreendente mesmo. Então é isso, gratidão a todos pela presença, pela companhia, pela paciência. Peço perdão aqui por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Últimos avisos ainda. Lembrando que amanhã a quebra do jejum eu achei que você estava com o celular perto. É depois das 11 horas, tá? Então quem estiver fazendo jejum de Ekadashi, seja lá qual tipo de jejum você está fazendo, quebre no horário correto,
Manda mensagem se quiser saber o horário exato que eu não sei agora. E amanhã também, quem estiver aqui em São Paulo, próximo, a gente vai ter uma ótima oportunidade de se associar com a Tiara Deva, Verdade Das Goswami, em Suzano. Então, os devotos estão indo para lá amanhã. Então, quem puder, sugiro que vocês o façam também. Tá bom? Uma ótima noite a todos. Hare Krishna. Fiquem com Krishna. Shila Prabhupada aqui. Já.